pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História. Nossa aula de hoje, nós iremos caracterizar de uma forma bem genérica, até por conta do tempo, um dos principais momentos da nossa história política republicana. Nós iremos caracterizar, nos aspectos gerais, da chamada Primeira República Brasileira. A Primeira República que tem várias denominações. Na sua fase inicial, por exemplo, ela foi chamada de República da Espada. Nos principais momentos dela, ela foi chamada de República Civil Oligárquica, ou a República do Café com Leite, ou a República dos Coronéis, ou a República Velha. Essa república que, cronologicamente, ela foi um acontecimento de longa duração. Ela começou em 1889, com uma articulação golpista, que teve a presença do Exército e de setores das elites do café de São Paulo, com o apoio de alguns setores da classe média urbana carioca, né, e também do representante do Exército, Deodoro da Fonseca. Essa república que vai finalizar em 1930, com o movimento de 30. Para os seus defensores, uma revolução. Para os seus opositores, um golpe. De 1930, que vai culminar com a chegada de Getúlio Vargas ao poder. Quando nós falamos sobre essa república, no primeiro momento, iremos observar a organização da política interna dela. Em termos de política interna, nós iremos observar, nos primeiros tempos dessa república, dessa primeira república, nos seus primeiros anos, por volta de 1889 a 1894, nós iremos observar a presença de uma República da Espada. Ou seja, a presença de militares no poder. Os nossos dois primeiros presidentes republicanos, eles são do Exército. Eles são militares. Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Essa é uma das características da República da Espada. Teremos o Executivo Federal comandado por militares ligados ao Exército. Uma outra característica dessa República da Espada vão ser as rivalidades entre civis e militares, que estiveram juntos, de fato, no momento do golpe da proclamação da República, mas que durante as tendências centralizadoras do governo Deodoro da Fonseca, civis e militares acabaram rompendo e acabaram, na verdade, mostrando as rivalidades presentes dentro dessa República da Espada. Rivalidades também ocorriam entre os próprios setores militares. Rivalidades que aconteceram entre a Marinha, que não foi beneficiada com esse Estado republicano, e o Exército. Observe que a Marinha ela vai organizar duas revoltas da Armada com o comando do almirante Custódio de Mello, tanto no governo do Deodoro, como no governo de Floriano Peixoto. Observa-se também, nessa República da Espada, a presença da Constituição Republicana de 1891. É a nossa primeira Constituição Republicana. A segunda do Brasil, porque a primeira foi a da monarquia, de 1824. Uma Constituição que vai garantir o federalismo, a naturalização, que vai garantir o sufrágio universal, porém com várias restrições, inclusive para mulheres, analfabetos. Uma Constituição
que irá, na verdade, garantir a existência de 3 poderes, que irá também garantir a separação definitiva do Estado da Igreja, ou seja, uma Constituição que vai garantir o laicismo, ou Estado laico. Durante essa República da Espada, teremos uma crise econômica, a crise da política do encilhamento no governo Deodoro, que desvalorizou a moeda, que gerou inflação, que trouxe especulação financeira, a crise do encilhamento no governo Deodoro da Fonseca. Observa-se que o segundo momento dessa organização política interna da nossa República, nós teremos a presença predominante de uma república civil oligárquica. Ou seja, nós teremos entre 1894 a 1930, nós teremos uma república comandada por civis oligárquicos. Nós teremos um processo de oligarquização da política brasileira. Ou seja, a política brasileira ela vai ser comandada por oligarquias. As oligarquias mais poderosas, em termos econômico, em termos político, em termos militar, as oligarquias mineiras e paulistas que irão hegemonizar, comandar o processo político nacional durante esse período republicano. A famosa República do Café com Leite, que poderia também ser café com café, dados os desentendimentos, principalmente no momento da sucessão presencial entre mineiros e paulistas. Mas mineiros e paulistas irão hegemonizar a política nacional. Observe que de 1894, de Prudente de Moraes, que foi o primeiro presidente civil dessa república, até o Washington Luiz, que vai ser o presidente deposto pelo movimento de 1930, paulistas e mineiros predominaram no poder desse Estado republicano. Salvo ali em 1910, com a eleição do Hermes da Fonseca, e a sua política salvacionista, e lá no final, quando se tem a ruptura definitiva do chamado café com leite, que vai acabar culminando com o movimento de 30. Ok? É preciso observar que mineiros e paulistas se sustentaram por conta de um clientelismo, de uma troca de favores entre essas oligarquias federais com os estados, com as chamadas oligarquias estaduais. É a chamada política do café com leite, buscando apoio na política dos governadores, instituída no governo Campos Salles. Uma troca de favores entre o governo federal, as oligarquias federais, com as oligarquias estaduais, onde dentro dos estados, as oligarquias estaduais, elas acabam controlando o processo eleitoral ou através da corrupção eleitoral, que se faz muito presente nessa república, ou com o apoio do coronelismo, do poder local e suas práticas do voto do cabresto, que foram muito importantes para que esse esquema de oligarquização, esse esquema basicamente de clientelismo da política dos governadores, funcionasse durante esse período de 1894 a 1930. Observa-se também que essa Primeira República ela tem uma funcionalidade econômica. Nós temos a presença de uma organização econômica. Por exemplo, o café vai ser a atividade predominante. O café é a atividade carro-chefe, onde nós teremos uma política, inclusive, de valorização para o café, colocada em prática bem no início dessa república oligárquica civil, que é o Convênio de Taubaté. Uma política que veio para estabilizar o preço do café, diante das super safras que esse café vai atravessar durante esse período. O café que foi beneficiado
até mesmo por renegociações de dívidas externas. Nós tivemos uma renegociação de dívida externa, conhecida como Fundiloan, uma renegociação conhecida como Fundiloan, onde essa renegociação da nossa dívida externa, com os credores ingleses, acabaram, inclusive, favorecendo a política de valorização do café. Mas é preciso observar que a economia da Primeira República, ela também tem a presença da borracha. A borracha que se destacou rapidamente, ela viveu um momento de surto, entre ali o final da monarquia e o começo dessa república, que ela teve a sua exportação temporária, ela favoreceu-se com um surto, que foi importante, inclusive, para o próprio desenvolvimento das elites ligadas à borracha em Manaus, e até mesmo das atividades culturais e sociais. Então, a borracha também foi uma atividade econômica presente na nossa Primeira República. Nós tivemos também uma industrialização, mas foi através da política da substituição dos importados. Durante a Primeira Guerra Mundial, a Europa e os Estados Unidos vão parar de importar produtos para o Brasil. E aí alguns desses produtos vão ser o quê? Fabricados a nível nacional. É o caso, por exemplo, da indústria de comida, da produção têxtil, aqui mesmo no Maranhão. Né? Nós teremos aí o surgimento de fábricas de tecidos no começo aí desse chamado Estado Republicano Civil Oligárquico. Observa-se também na chamada Primeira República Brasileira que ela é uma república que ela grita socialmente. É uma república que, na verdade, nós teremos diversos movimentos revoltosos, movimentos que vão questionar esse Estado republicano, que vão colocar em xeque a forma como esse Estado vinha se organizando, a forma como esse Estado abandonava os mais fracos, os mais oprimidos, que ele não reconhecia e não fazia políticas públicas, que ele não dialogava com os setores desfavorecidos dessa sociedade. Então, esse Estado republicano é um Estado que vai passar por diversas revoltas. Grande parte delas com a presença de setores populares. Alguns sertanejos, outros ligados basicamente aos setores urbanos, aos setores militares de baixa patente. Quando se fala dessas revoltas sociais, algumas delas ocorreram no campo. As chamadas revoltas sociais, como Canudos, que vão ocorrer no sertão nordestino, Canudos que tem a presença do messianismo, de um líder espiritual, de um líder religioso, como Antônio Conselheiro, Canudos com sua carência social. Nós temos também o movimento do contestado, que ocorreu lá na divisa entre os territórios do Paraná, Santa Catarina, contestado também que tem a presença de uma liderança espiritual, uma liderança religiosa, ou seja, que tem um caráter de messianismo, porém com uma reivindicação social de camponeses, principalmente lutando pela terra. Nós temos também dentro desses movimentos sociais o cangaço que predominou principalmente no sertão nordestino, com vários bandos, entre eles um dos bandos mais famosos, de Lampião e Maria Bonita. O cangaço, que existe, na verdade, versões diversas. Em determinado momento, o cangaço é visto como um movimento que está a serviço dos próprios interesses das oligarquias. Mas em outros momentos, nós temos o cangaço envolvido com práticas de banditismo social. Nós tivemos também os chamados movimentos sociais urbanos, como, por exemplo, a revolta da Chibata, no Rio de Janeiro, uma revolta que teve a liderança da baixa oficialidade da Marinha,
como o Almirante Negro, o líder do movimento, João Cândido, o movimento que lutava principalmente contra heranças escravagistas dentro da alta cúpula da Marinha, herança de uma mentalidade escravocrata, o movimento que lutou principalmente contra os castigos corporais sofridos por essa baixa patente, além de lutar por melhores salários ou soldo, também é uma das lutas que nós teremos. Nós temos a revolta da vacina, a revolta da vacina no Rio de Janeiro, que vai envolver setores populares que foram para as ruas, montaram barricadas, que lutaram, na verdade, contra o modelo de reurbanização autoritária, conservadora, imposto pelo governo federal, pelo governo Rodrigues Alves, ali com o apoio do prefeito Pereira Passos, no Rio de Janeiro, né? Uma revolta, basicamente, também acontece por conta de um programa de vacinação obrigatória, um programa que, na verdade, ocorreu de uma forma totalmente desinformada. A população não teve a informação adequada que deveria ter, e até mesmo a que atinge os padrões de valores morais da sociedade da época. Nós temos também o tenentismo, um movimento que ocorreu nas regiões sul, sudeste e até mesmo no interior do Brasil, um movimento que envolveu a baixa oficialidade do Exército, soldados e tenentes, né? Várias revoltas, entre eles a Coluna Prestes, teria sido o mais importante movimento, um movimento que propõe reformas políticas, como, por exemplo, o sistema eleitoral, que pudesse ter eleições limpas, secretas, reformas econômicas e até mesmo educacionais. Então, observe que essa Primeira República é uma república de reivindicações de diversos setores da sociedade. Mas é preciso observar que esse modelo de Estado republicano, ele começa a se deteriorar, ele começa a entrar em crise a partir do início dos anos 20. Por isso que quando você olha a crise dos anos 20, você está falando da crise desse Estado oligárquico, que um dos elementos ali no começo da década de 20 que contribuiu até certo ponto para essa crise foi a Semana da Arte Moderna, que não foi uma semana, foram 3 dias que ocorreu em São Paulo, inspirado em vanguardas europeias, como, por exemplo, o cubismo, mas que traz uma estética brasileira, mostrando uma realidade nacional. Nós tivemos o próprio tenentismo e a Coluna Prestes, principalmente, que ameaçou as instituições do Estado oligárquico, o crescimento das atividades urbanas e industriais, e com isso, com os setores da classe média e operários, que vão pressionar, essa classe média e esses operários vão pressionar, na verdade, esse Estado oligárquico, vão pressionar por participação política, vão pressionar por melhorias sociais, e esse Estado oligárquico não atende esses setores. Porém, o momento decisivo da queda desse Estado oligárquico, o momento decisivo, ele se dá no final dos anos 20. E um dos fatores que contribui para isso é a crise de 1929, a crise do capitalismo mundial, uma crise que faz com que o maior comprador de café, Estados Unidos, do Brasil, deixe de comprar café. Conclusão, superprodução da economia cafeeira, que acaba fragilizando as oligarquias que comandavam esse Estado republicano brasileiro. Nós teremos também uma ruptura política definitiva de mineiros e paulistas. Eles vão romper definitivamente nas eleições de 1929, se desentendem com questão da sucessão basicamente presidencial, e o assassinato do vice-candidato da Aliança Liberal, que tinha Getúlio Vargas como presidente, João Pessoa, acaba sendo um estopim de um movimento, que é o movimento de 30, que alguns chamam de golpe ou revolução, que vai acabar com esse Estado republicano tradicional oligárquico de mineiros e paulistas e colocar Getúlio Vargas no poder. Ok, galerinha? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.